Hollywood está desenvolvendo um filme live action de Naruto com o diretor de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis da Marvel. Filme esse que vai contar com Masashi Kishimoto como produtor e que ainda não tem data de estreia. Mas tem um problema, Hollywood não é muito boa com adaptações live action de anime, seja com Goku no colegial em Dragon Ball Evolution, ou a Scarlett Johansson interpretando a Motoko Kusanagi em Ghost in the Shell. A verdade é que filmes e séries live action raramente chegam perto de serem tão bons quanto os animes que eles estão adaptando. E eu tenho medo de que Naruto acabe sendo mais um desses exemplos. É por isso que nesse vídeo eu vou fazer o que muitos produtores de Hollywood já devem ter tentado. Eu vou escrever o filme live action perfeito de Naruto. Eu vou criar um roteiro, dividir a história em um prólogo, 3 atos e um epílogo e escolher quais arcos do mangá o primeiro filme vai adaptar. Eu também vou escolher quais personagens terão mais destaque e até mesmo qual vai ser a cena pós-créditos. Então vem comigo enquanto a gente cria o filme de Naruto em live action que todo mundo gostaria de ver. Prólogo, o começo do fim. O meu filme de Naruto abriria com um fim de tarde e começo da noite comum na Vila da Folha. Sequências rápidas mostrariam o povo da vila vivendo suas vidas pacíficas e tranquilas, até que um estrondo seria ouvido no fundo. Aquela era a noite do ataque da Raposa de 9 Caudas. A sequência inicial do filme seria dedicada ao ataque da Kyuubi na Vila da Folha, mostrando todo o caos e destruição causado pela raposa, enquanto dezenas e dezenas de shinobi falhariam em pará-la. Nessa sequência, a gente veria alguns rostos conhecidos, tipo jovens Kakashi e Gai, um jovem Itachi com Sasuke no colo, além do Iruka e dos pais dele. Nós também veríamos o terceiro Hokage em ação, tentando, sem sucesso, deter 9 Caudas. Essa sequência inicial, esse prólogo por assim dizer, mostraria o poder destrutivo da raposa e a escala dela comparada com o tamanho da vila, inspirado por filmes tipo Godzilla ou Pacific Rim. E é então que o Gamabunta apareceria em frente à raposa, causando um segundo grande estrondo e revelando a silhueta do quarto Hokage. O filme não mostraria o rosto do quarto Hokage, apenas a capa dele e o cabelo pela parte de trás. Mas a gente veria o Minato fazendo alguns selos com a mão e lançando seu jutsu proibido para selar a raposa. A gente então cortaria para o lado de fora da vila, entre as árvores, de onde um homem encapuzado estaria assistindo tudo. O prólogo se encerraria com o chakra da Kyuubi sendo passado para o bebê Naruto, com o choro dele ecoando por toda a vila. Primeiro ato. Surge o time 7. Após o prólogo, a gente não iria imediatamente para a Vila da Folha, mas sim para a Vila da Névoa, em uma cena que introduziria Zabuza Momochi em meio a uma luta. Essa luta já estaria no final, com centenas de ninjas caídos no chão, e apenas Zabuza e sua espada estariam de pé. O primeiro ato do filme seria relativamente próximo da parte inicial do mangá, cobrindo basicamente os 2 primeiros volumes do mangá e mostrando a relação do Naruto com o Iruka. A gente veria algumas cenas bem clássicas da série, tipo Naruto não conseguindo fazer os clones e depois indo pro balanço, enquanto o resto da academia comemorava a graduação. Mas aqui entra uma diferença importante. O meu filme mostraria um pouco mais da vida do Naruto morando sozinho e exploraria um pouco mais a relação dele com a vila. Isso antes de entrar toda aquela parte do Mizuki e do pergaminho. A gente veria um pouco da relação do Naruto com o tio do Ichiraku e também com o terceiro Hokage, estabelecendo aos poucos quem o Naruto realmente é e por que ele se importa tanto com o que as pessoas da vila acham dele. O filme também usaria esse primeiro ato para introduzir Sasuke e Sakura, mostrando um pouco do dia a dia de cada um antes deles eventualmente formarem um time. Nós teríamos uma cena do Sasuke praticando o jutsu bola de fogo em frente àquele lago, talvez até com Naruto passando atrás e vendo aquele garoto que, por algum motivo, parecia ser tão solitário quanto ele. Além disso, teríamos uma cena da Sakura em casa estudando alguma coisa, e eu faria questão do filme mostrar os pais da Sakura. Sem nenhum motivo especial. É que sempre me irritou a gente nunca ter visto os pais da Sakura na parte canon de Naruto, até onde eu lembro. E é então que a gente iria para a história do Mizuki, o plano dele para fazer o Naruto roubar o pergaminho com os jutsus secretos. Esse trecho não mudaria praticamente nada do mangá, até porque essa história de origem do Naruto é mais do que perfeita. O Naruto descobriria que ele é a raposa de 9 caudas, o Iruka se jogaria na frente da Shuriken para salvar ele, e o Naruto usaria o jutsu Multiclones das Sombras para enfrentar e derrotar o Mizuki. Ah, mas ao invés de só cortar para o Mizuki derrotado no chão, igual acontece no mangá e no anime, o filme mostraria um pouco dessa luta. Seria a primeira grande cena de ação do filme. No final desse primeiro ato, nós teríamos a formação do time 7, com o exercício dos sinos e a eventual lição do Kakashi de que abandonar seus amigos é muito pior do que desobedecer as regras. Uma ceninha que eu adicionaria ao final do exercício dos sinos é o Kakashi conversando com o Obito e a Rin, enquanto olhava para a Pedra dos Heróis e dizendo que ele tinha um bom pressentimento quanto ao novo time dele. Segundo ato, missão de nível A. O segundo ato do filme começaria com o time 7 sendo designado a proteger o Tazuna, bem como acontece no mangá.
Mas a gente não seguiria apenas o time 7. O filme também mostraria o que estava acontecendo no País da Névoa no mesmo momento, focando nos planos do Gatou e no papel do Zabuza e do Haku na história. Eu sei que o Haku ser um parceiro do Zabuza é uma grande revelação na história, mas eu acredito que para um filme live action de 2 horas, faria sentido já dar um destaque ao Haku desde o começo do segundo ato. O Haku é um dos personagens mais importantes do arco inicial de Naruto, talvez o mais importante, e seria interessante ver um pouco mais dele com e sem a máscara antes dele e os Zabuza eventualmente encontrarem o time 7. O resto do segundo ato seguiria a estrutura mais ou menos igual do mangá. Já no início da jornada deles, o time 7 seria emboscado por aqueles 2 Chunin da névoa e a gente teria nossa primeira cena de ação envolvendo todos os protagonistas. Como acontece na história original, o Sasuke daria seu show e salvaria o dia, e durante essa rápida batalha, nós veríamos flashbacks bem curtos sobre o que aconteceu com o clã Uchiha. Apenas alguns flashes na tela mostrando a noite na qual aquilo aconteceu e a silhueta do Itachi aparecendo. A ideia seria estabelecer quais são os objetivos do Sasuke e por que ele já era tão habilidoso. Eu também usaria essa luta para mostrar a Sakura em ação. Mesmo que ela não conseguisse fazer tanta coisa, ela ainda se sentiria inferior ao Naruto e ao Sasuke nessa parte da história, mas sem ficar completamente à parte da ação. Logo depois, chegaríamos à batalha principal desse segundo ato. Zabuza versus Kakashi. E é aqui que o filme gastaria grande parte do seu orçamento para CGI e coreografia. Seria uma cena de ação em live action de Naruto que pareceria ter sido tirada direto do anime. Por mais que o filme fosse usar bastantes efeitos especiais nessa luta, ela também teria bastante combate físico, destacando a coreografia e mostrando quão rápidos e habilidosos são Kakashi e Zabuza. Lembrando que esse seria o primeiro filme, então provavelmente a gente não teria o mesmo orçamento que Transformers ou Vingadores. A revelação do Sharingan do Kakashi seria um momento bem dramático, e a gente veria parte da luta em slow motion para ilustrar como alguém com esse doujutsu enxerga uma batalha. Pense em algo meio Zack Snyder, recriando painéis do mangá com bastante drama e fidelidade, tal como ele fez em Watchmen. Eu não tô dizendo que o filme todo tem que ser em slow motion, recriando as páginas do mangá, mas para essa batalha em específico, funcionaria. O segundo ato terminaria com Naruto e Sasuke fazendo aquela jogada da Shuriken das sombras e dando ao Kakashi a abertura que ele precisava para escapar e derrotar os Zabuza. Surge então o Haku. O time 7 acredita que está tudo bem e eles se dirigem em direção à vila do Tazuna para conhecer o Inari e entender mais o porquê a ponte é tão importante. Terceiro ato. O propósito de um shinobi. Entramos agora no ato final do filme, começando com o time 7 treinando o controle de chakra na floresta. Ao mesmo tempo, a gente veria o Haku cuidando dos Zabuza, intercalando também com flashbacks do Inari e mostrando o que aconteceu com o pai adotivo dele. E durante o treinamento de subir na árvore, nós teríamos um momento mais introspectivo entre Naruto e Sasuke, naquela parte em que eles têm que ficar horas e horas lá tentando concluir o exercício. O laço entre Naruto e Sasuke é a parte mais importante de toda essa história, desde os primeiros capítulos até o final da série, o que significa que o primeiro filme tem que deixar bem claro o que essa amizade significa para cada um deles. Lembra, o objetivo de um filme live action é alcançar um grande público, não só aqueles que já conhecem a história, então a gente não pode considerar nada como desperdício de tempo. E eu colocaria uma cena bem extensa, com vários minutos de diálogo entre Naruto e Sasuke enquanto eles estão treinando. Aqui a gente também poderia ter mais referências sutis ao que aconteceu ao clã Uchiha, além de apresentar mais sobre o porquê do Naruto querer ser Hokage. O filme também daria um bom espaço para as conversas do Naruto com Inari, além daquela conversa do Kakashi com o Inari. E claro, um dos momentos mais importantes desse live action seria a conversa do Naruto com o Haku, sem saber que essa pessoa era o mascarado que ele havia visto no dia anterior. Com tudo isso estabelecido, a gente entraria na parte final do terceiro ato, com a revanche entre Zabuza e Kakashi e a luta entre o time 7 e o Haku. Eu não mudaria nada na luta entre Kakashi e Zabuza na ponte. Talvez no máximo estenderia a duração dela um pouco mais antes do Kakashi usar o jutsu de invocação dos cachorros. Agora, eu mudaria sim algumas coisas nas lutas do Haku para dar ainda mais espaço para ele no filme. Imagina o quão legal seria uma sequência de vários minutos do Haku derrotando dezenas, centenas de clones das sombras só usando taijutsu. Isso tudo antes dele lançar o jutsu dos espelhos. O Sasuke também falharia em fazer qualquer dano ao Haku, mesmo tendo um taijutsu bem impressionante. Eu também daria espaço para Sakura nessa batalha protegendo Tazuna, inspirado nas cenas de ação dela no primeiro filme de Naruto. O Haku finalmente usaria seu Kekkei Genkai para criar o jutsu dos espelhos, e é então que a gente começaria a descobrir mais sobre o passado dele. Uma das mensagens principais do filme seria a discussão sobre qual é o propósito de um shinobi. E é por isso que a história de origem do Haku teria tanta importância nesse terceiro ato. A partir daqui,
tudo aconteceria mais ou menos como aconteceu no mangá. Sasuke despertaria seu Sharingan, Naruto liberaria o chakra da Kyuubi para proteger o Sasuke e derrotar o Haku, e o Kakashi imobilizaria os Zabuza usando os cães. Essa seria a nossa conclusão emocionante do terceiro ato, com o Haku se sacrificando para salvar os Zabuza, seguido pelo discurso do Naruto sobre como ninjas não devem ser ferramentas. E para aquela parte dos Zabuza lutando contra os capangas do Gatou só usando uma kunai na boca, imagina uma cena meio John Wick. O último frame do terceiro ato antes do epílogo do filme seria Zabuza e Haku caídos, um do lado do outro, enquanto a neve começava a cair. Epílogo e cena pós-créditos. Com Tazuna agora em segurança, a ponte chamada de Ponte Naruto voltaria a ser construída e os nossos heróis deixariam o País da Neve. Na Vila da Folha, nós veríamos o terceiro Hokage ser informado por um Anbu do que aconteceu, e ele ficaria orgulhoso de saber que o time do Naruto havia sucedido em uma missão naquele nível. Mas logo em seguida, o Danzo entraria na sala, querendo saber o porquê da Nove Caudas ter se envolvido em uma missão de nível A. Essa seria uma oportunidade pra gente introduzir o Danzo bem cedo na história, o que consertaria um dos maiores problemas de Naruto. E eu não sei se você já parou pra perceber, mas o Danzo não aparece em Naruto clássico, embora ele tenha retroativamente se tornado um dos personagens mais importantes da história. Então seria bacana já ter ele aqui agindo nas sombras. O filme terminaria com Naruto voltando pra vila, enquanto a voz do terceiro Hokage voltaria a narrar o que aconteceu na noite em que a Raposa de Nove Caudas atacou a vila. Ao final dessa narração, ele deixaria claro que o bebê que recebeu o chakra da Kyuubi era o filho do herói que salvou a vila, e que o legado do quarto Hokage estava em boas mãos. E quanto à cena pós-créditos, talvez você já tenha adivinhado. A cena começa com um plano aberto da Aldeia da Areia, seguido de uma cena na qual Kazekage estaria caído no chão, enquanto Orochimaru estaria segurando uma espada e sorrindo. E é a partir daí que a gente continuaria no filme 2 de Naruto, que óbvio, cobriria o exame Chunin. Como alguém que assistiu Dragon Ball Evolution na semana de estreia em 2009, eu posso dizer que já tive decepções demais com adaptações live action de anime. Mas nem tudo está perdido. O live action de One Piece da Netflix foi muito bom. Mostrou que tem como sim adaptar um grande clássico shonen para live action, contanto que você respeite a história original. O Oda vem tendo uma participação direta na série de One Piece, e eu espero que o Kishimoto tenha o mesmo papel no filme de Naruto. E se você acha que esse meu filme de Naruto tá muito parecido com o anime, essa é meio que a intenção. O primeiro arco de Naruto é relativamente simples comparado com o que vem em seguida, e ele funcionaria perfeitamente em um filme de 2 horas. Mas e aí, você acha que tem como um filme live action de Naruto funcionar? Me diz aqui como seria o seu filme ideal de Naruto. E por falar em filmes de Naruto, nesse vídeo aqui eu falo sobre todos os filmes de Naruto clássico e ranqueio eles do pior pro melhor.